E vamos lá, ok? Hoje nós estamos na aula número 13, então nós entramos na unidade 4 e falamos hoje da seção 4.1, que é as funções das moedas no mundo globalizado, né? Qual que é a função da moeda no mundo que a gente vive, né? Como é que isso começou, como é que isso se formou, qual que é a história da moeda aí, né? Então, lá nas sociedades primitivas, né, lá quando o mundo começou, digamos assim, né, o pessoal produzia simplesmente aquilo que necessitava, né? Ninguém produzia mais do que aquilo que fosse consumido. Simplesmente se produzia aquilo que se consumia, digamos assim, né? Então, de uma certa forma, naquela época você não tinha assim tanto desperdício, porque tudo que você produzia, basicamente, de uma forma ou de outra, aquilo era consumido, né? Mas com o passar do tempo, as pessoas começaram a perceber que necessitavam de alguma coisa a mais, né? E também perceberam que a produção que eles tinham, né, sempre havia um pouco a mais do que aquilo que eles necessitavam, né? Então, sempre havia um pouco de sobra da sua produção, né? E aí começaram a praticar o quê? Começaram a praticar o escambo, começaram a praticar a troca, né? Bom, então eu fabricava arroz e você fabricava o milho, nós íamos e trocava aí um saco de arroz por um saco de milho. Ah, eu tinha um boi, você tinha um porco, a pessoa ia lá e trocava o boi pelo corpo. Não um por um, obviamente, né? Começou-se a perceber aí também o valor das coisas, e é claro que, às vezes, para trocar um boi, era um porco, mais um saco de alguma coisa, enfim, né? Não é a quantidade aqui que interessa, mas o motivo, como é que começou tudo isso. Então, praticavam ali a troca, praticavam o que se chama de escambo. Então, eu sempre trocava a minha sobra de produção, veja bem, né? Eu trocava a minha sobra, eu não tirava daquilo em que eu necessitava, de forma alguma. Eu produzia, tirava aquilo que eu precisava, e aquilo que sobrava era o que eu trocava com as outras pessoas. Tá? Então começou a perceber também que quanto mais eu produzisse, mais oportunidade eu tinha de trocar por outras mercadorias, por outros produtos que porventura eu passaria a necessitar. Então comecei a trocar por tecidos, comecei a trocar por couro, comecei a trocar por jarros de cerâmica, por animais, enfim, aí começou-se aquela troca. Tá? Baseado nisso, né, as pessoas começaram a perceber que haveria necessidade de uma especialização, né, de uma transformação, de uma divisão do trabalho. Então, enquanto um estava plantando, por exemplo, verdura, o outro estava cuidando de legumes, o outro estava cuidando de animais, e assim sucessivamente, né? Então, essa divisão de trabalho, que leva a uma especialização, né? Porque aí começaram a pesquisar e a contratar, né, digamos assim, entre aspas, pessoas que entendiam daquele ofício, né? Então, essa especialização, mais essa divisão no trabalho, começou-se a ter aí uma transformação da sociedade, né? Então, começou-se a ter aí, digamos aí, os primeiros empregos. E claro que esses empregos, eles eram pagos de que forma? Com a própria mercadoria, né? Então, veja, você começa a produzir, você começa a trocar produtos, ao mesmo tempo que esse produto, entre aspas, ele começa a ter valor de dinheiro, porque você começa a pagar por alguma coisa, né? Então, essa divisão do trabalho, essa especialização, essa sobra de produção que haviam, eram a maneira que se existia para se poder negociar, né?
Então, aí o que começou a acontecer? Eles começaram a perceber que precisariam facilitar as trocas, né? Porque ficava muito difícil. Eu precisava levar o boi para um determinado lugar e de repente eu voltava com 3, 4 cabritos, né? Ou eu levava cabra e depois voltava com não sei quantos porcos. Isso começou a onerar demais, isso começa a ficar muito complicado. Então, a partir daí é que começam a surgir as primeiras moedas, né? A moeda mercadoria. Então, para facilitar a troca, começa a surgir aí as primeiras moedas, né? Porque em vez de eu levar o produto, eu acabo levando a moeda, o que ficava uma coisa muito mais fácil para mim poder negociar, né? Então você trocava as moedas e com aquela moeda era com aquilo que a pessoa ia começar a comprar o teu excesso de produção, né? E aí, claro, para você começar a ter uma moeda, para você começar a trabalhar com esse novo produto, a moeda começou a ter aí algumas características. Então, qual que eram as características da moeda? Primeiro, a aceitabilidade. Então, eles montaram uma moeda, né? Eles inventaram ali uma moeda, criaram uma moeda, né? Que fosse aceita por todo mundo. Precisaria alguma coisa que fosse aceito por todo mundo. Não adiantava você fazer alguma coisa em que, por exemplo, o vilarejo do lado não aceitasse, né? Porque até então, você trocar produto era uma coisa. Você levar um saco de arroz, um saco de milho, um saco de feijão, né? Levar hortaliças, legumes, era uma coisa, todo mundo ia aceitar, porque, claro, dependia daquilo para poder comer, para poder sobreviver. Levar um animal, levar ovos, não? Mas com a criação da moeda, eles precisaram dar uma aceitabilidade para aquilo. Então, precisou que todo mundo começasse a aceitar aquilo. Além da aceitabilidade, era necessário ter uma homogeneidade. Ou seja, alguma coisa que fosse igual, óbvio, em todos os lugares. É uma coisa homogênea, feita da mesma forma, da mesma maneira, com o mesmo peso, com o mesmo valor, para que todo mundo pudesse aceitar tudo isso, né? Também criou-se a característica da moeda, a sua divisibilidade. Óbvio, né? Você precisava ter determinadas moedas ou uma determinada moeda que ela fosse divisível, porque de repente um saco de arroz, por exemplo, custava 1,5 moedas. Se você tivesse 2 moedas de 1, né, ficaria difícil aí a divisibilidade. Então, pensou-se na divisibilidade da moeda. Então a moeda precisa ser divisível, a moeda precisa ser assim, a moeda precisa ser assim. Tá? Também a moeda era, e se preocuparam com isso, ela indestrutível, né? Não poderia fazer uma moeda que, caindo no chão, ela quebraria e pronto, perderia o seu valor. Ela precisaria ser indestrutível. Então, pensaram em alguma coisa que fizesse com que essa moeda fosse indestrutível, tá? Que também tivesse facilidade de manuseio e de transporte, tá? Então, não adiantava fazer uma moeda grande, do tamanho de uma pedra, porque ia ficar difícil o manuseio, ia ficar difícil o seu transporte, ia ficar uma coisa muito pesada e tudo mais, tá? Pensaram também na transferibilidade, transferir a moeda para alguém, né? Passar esta moeda para alguém, de forma que aquela pessoa de posse daquela moeda também pudesse negociar. Veja que são coisas, às vezes são coisas triviais que a gente pensa aqui, né? Mas nós estamos pensando com a cabeça de hoje, com todo o conhecimento que nós temos hoje, né? Jamais você talvez pensasse nisso, né? Fazer assim, nossa, mas o cara foi pensar em transferir o dinheiro para a pessoa. Que preocupação, é claro, isso é uma coisa óbvia. Se eu dou dinheiro para a pessoa, passou a ser dele. Mas naquela época não. Naquela época houve essa necessidade de se transferir a moeda para alguém. Por isso que o papel moeda hoje, ele é ao portador, ele está escrito ao portador, né? Ele quem tiver a posse daquilo, né, é proprietário daquilo, porque você ter posse é uma coisa, você ter propriedade é outra, totalmente diferente, né?
Às vezes eu tenho a posse de alguma coisa, mas não tenho a propriedade de alguma coisa. E o dinheiro não, o dinheiro te dá, além da posse, ele te dá a propriedade, né? E também pensaram em alguma coisa, claro, óbvio, que fosse difícil de falsificar, porque senão qualquer pessoa poderia talhar o dinheiro ali, fazer alguma coisa com o dinheiro, e a partir daí começar a negociar alguma coisa. Tá? Então, tivemos primeiro o escambo, tivemos as trocas de mercadorias, né? Ao longo dessas transações, as coisas começaram a tomar um volume maior, então começou-se a produzir um pouco mais, porque percebeu-se que eu poderia trocar a minha sobra de produção, ou aquilo que sobrava, eu poderia adquirir mais produtos, consequentemente, eu tinha um poder de troca maior do que outras pessoas, né? Porque, por exemplo, vamos supor que eu trocasse a minha sobra de produção por toda uma criação de galinhas que o meu vizinho tivesse, por exemplo, né? Então, se alguém viesse procurar a carne de frango, viesse procurar galinha, não ia comprar com ele porque ele não tem, porque todas as galinhas estariam comigo. Então, aí você já começa a perceber que as pessoas já começaram a negociar, né? E já começaram a criar ali um patrimônio. Né? Então, em virtude de tudo isso, começou-se a ficar dificultoso a negociação, porque começou a ficar um pouco oneroso, eu tinha muita coisa para levar, eu tinha muita coisa para trazer. Então, o pessoal resolve aí criar uma moeda e, dentre essa criação da moeda, criar algumas características. Tá? Então, uma moeda que fosse aceita, uma moeda que fosse homogênea, que ela tivesse uma divisão, que ela fosse indestrutível, que ela fosse fácil de transportar e também de se manusear, que ela pudesse ser transferida para qualquer pessoa e que ela fosse e tivesse uma dificuldade de ter uma falsificação. Tá? Então, a partir daí, dentre todas as moedas que foram criadas, eles criaram uma moeda metálica que atendiam justamente essas características, né? E na criação dessas moedas, foram elas que passaram a ser usadas. Então, eles perceberam que moeda metálica era a melhor moeda a ser usada. Então, naquela época, eles criaram moedas de ouro, moedas de prata e moedas de cobre. Então, cada uma delas tinha um determinado valor, a divisibilidade se dava através disso, uma valendo mais, uma valendo médio, uma valendo um pouco mais baixo, né? E a partir daí é que eles começaram a utilizar as moedas. Então, eles perceberam, tiveram certeza que a moeda metálica era o melhor caminho. No entanto, né, já existiam roubos naquela época, óbvio, o roubo existe desde quando o homem é homem, né? Então, existiam roubos, mas existiam roubos dos animais, ok? E às vezes era meio complicado roubar um animal, mas existia o roubo dos animais. Com a criação da moeda metálica, o que aconteceu? Aconteceu que os roubos acabaram aumentando, porque ficou muito mais fácil eu subtrair as coisas das pessoas, porque todas essas moedas agora estavam num único saco pendurado na cintura das pessoas, então ficava muito visível aquilo, né? E aí, o que eles resolvem fazer? Começam a surgir aí as primeiras casas de custódia. E por que chama casa de custódia? Porque eu estou cuidando de alguma coisa que é sua. Então, você tem um determinado valor que está sobre os meus cuidados. Então, está sobre a minha custódia. E eu tenho a custódia do seu dinheiro, eu tenho a custódia de uma determinada pessoa, eu tenho a custódia de uma criança. Aquela criança, ela não me pertence, no sentido de não ser do próprio sangue, digamos assim, né? Não ser parente direto, filho, né? Vamos partir por esse lado. Então, eu tenho a custódia daquela pessoa, ou seja, por exemplo, né? Aquela pessoa não tem pai, não tem mãe, então ele fica sob os cuidados de alguém. Então, a mesma coisa, o sentido de custódia é justamente isso, né? Então, o que aconteceu? Então, alguém, né, falou assim, não, peraí, eu vou cuidar de tudo isso aqui, eu vou montar uma casa de custódia, entre aspas, o banco, né? E eu vou
guardar o dinheiro dessas pessoas para que elas não sejam roubadas, né? Então, eu vou guardar isso aqui, eu vou montar um cofre, vou arrumar uma sala, né? Vou colocar algumas pessoas aqui para cuidar desse dinheiro aqui, né? Então, por causa do aumento dos roubos com a criação das moedas metálicas, é onde surgem aí as primeiras casas de custódia, né? Então, através dessas casas de custódia, o que eles faziam? Eles emitiam alguns recibos, né, referente àquela moeda que você estava entregando, né? Esse recibo, tá, ele pode ser chamado aí de papel moeda ou uma moeda fiduciária, né? Mas que tinha um modo desordenado, ok? Não era nada assim muito bem estipulado, né? Então, você entregava as moedas para esta casa de custódia, ele te emitia um recibo do valor daquelas moedas que você estava entregando a ele para que ele cuidasse, tá? Dessa forma, nós podemos entender que começa a surgir o papel moeda, né? Porque eu já não tenho mais aquele peso todo, né? Eu já não tenho mais aquela quantidade de moedas, eu tenho simplesmente um recibo, onde nesse recibo eu tenho o valor de quanto eu tenho lá na casa de custódia. E a partir desse papel moeda é que eu começo também a fazer as minhas negociações, né? Mas começa a ter, o governo aí começa a ter uma preocupação, digamos assim, porque a moeda ela começa a ter aí um curso forçado. E o que é esse curso forçado? Eu pegava as minhas moedas, aquela quantidade que eu tinha de moedas, e obviamente que eu ia lá na casa de custódia e depositava na casa de custódia. E quando eu queria comprar alguma coisa, eu precisasse dessas moedas, eu ia lá na casa de custódia e retirava essas moedas da casa de custódia. Então veja que você tem aí um curso forçado do dinheiro, né? É como, para que a gente possa entender de uma maneira assim bem prática, é como se eu tivesse só a poupança para colocar o dinheiro, para guardar o meu dinheiro. Eu só tenho poupança. Então, eu vou lá na poupança, eu guardo o dinheiro na poupança. Quando eu preciso de dinheiro, eu vou lá na poupança e eu retiro o dinheiro, né? Então, você tem um curso forçado do dinheiro, né? Você não investe, por exemplo, em outros papéis, você não investe em equipamentos, por exemplo, você não compra outras coisas, é só de lá para cá e daqui para lá, né? Então, começou a ter aí uma preocupação do governo por causa desse curso da moeda, então o governo começa a tentar fazer alguma coisa, né? A partir daí, começamos a ter as novas características do papel moeda, né? Primeiro deles é a inconversibilidade absoluta, né? Então, não há garantia de conversibilidade do papel moeda em nenhum metal ou outra mercadoria. Ou seja, o papel moeda ele é papel moeda e você não consegue converter esse papel moeda em nenhum tipo de moeda de metal, né? Nós não estamos falando da nossa moeda. Hoje, trocar o papel moeda por uma moeda é uma coisa. Mas, por exemplo, você não troca o papel moeda, por exemplo, né? Você não vai trocar por alumínio, você não vai trocar por cobre, depois você vai pegar esse cobre e vai no mercado comprar alguma coisa, né? Então, a nova característica da moeda foi justamente essa, né? A inconversibilidade absoluta. Então, você tem lá o papel moeda, e aquele papel moeda é papel moeda. Você não converte ele em alguma coisa. Você pode comprar um determinado metal. Por exemplo, eu posso pegar o dinheiro que eu tenho e trocar por uma barra de ouro? Posso. Eu posso ir lá e comprar ouro no Banco do Brasil? Posso, ok? Mas você adquirir uma barra de ouro é uma coisa e você converter o papel em metal é outra totalmente diferente. É isso que não pode, tá? Então, essa foi uma das novas características da moeda. O segundo, a inexistência de lastro metálico, né? A quantidade de papel moeda que é impressa
não tem um valor correspondente guardado em ouro. Tá? Antigamente isso existia. Tá? Toda a quantidade de papel moeda que você possuía, existia uma quantidade de ouro correspondente. Hoje isso já não existe mais, tá? Então, essa foi uma outra característica do papel moeda. Naquela época, quando a pessoa levava lá a quantidade de moedas, ele recebia o recibo naquela quantidade de ouro, de cobre, de prata que ele tinha lá na casa de custódia. Mas a partir de um determinado momento, essa relação entre o que você tinha e o papel moeda que você tem, ela começou a deixar de existir. Tá? E a outra característica era o monopólio estatal da emissão. Apenas o governo do país pode emitir a sua moeda oficial, que era o que não acontecia naquela época. Né? Naquela época, a casa de custódia, né, é que emitia os recibos, e aquele recibo ele se transformava num papel moeda. Então a pessoa ia lá, negociava alguma coisa, entregava aquele papel moeda para o novo proprietário e saía com a mercadoria. Então o proprietário queria o dinheiro, o que ele fazia? Ele ia lá na casa de custódia, entregava aquele papel e recebia aquela quantidade de moeda metálica. Né? Então começou aí a criar o papel moeda, mas com as novas características. O governo falou assim, não, peraí, ninguém pode ficar emitindo, porque senão vai virar, nós teremos uma grande emissão de papel moeda, né? Então, o monopólio da emissão do papel moeda ficou a cargo do governo. Tá? Então, essas foram as novas características da moeda que foram implementadas ao decorrer de todo o tempo, né? A primeira delas, deixou de ser conversível em metal, deixou de existir o lastro na moeda metálica, né? Na quantidade que você tinha de moeda metálica, de ouro, de prata ou de cobre, e o monopólio da emissão dessas moedas passaram a ser do Estado, passaram a ser basicamente do governo. Né? E aí você começa a trabalhar tudo isso, né? Começa a se ter uma movimentação muito grande de todas essas moedas, né? Isso começa a girar, começa a ter um volume muito grande, começam a existir aí os bancos comerciais, né? E o banco comercial, ele começa a trazer aí um outro tipo de moeda, que é a moeda escritural. Então, é uma moeda bancária, ok? Então, ele começa a trazer uma moeda escritural. Tá? Ele recebe esse nome em decorrência dos registros contábeis do banco. E esses registros representam valores movimentados pelo cliente. Ou seja, o dinheiro que nós temos lá no banco, ele é conhecido como uma moeda escritural. Você tem esse físico, ele está lá, e você pega aquilo que está lá, e você gasta, você aplica, você transfere, você adquire bens. Enfim, você faz uma série de transações sem ter a necessidade de ter o papel moeda na mão, né? Hoje basta simplesmente você apertar um determinado botão e pronto, né? Uau, você já transferiu o dinheiro para lá, já recebeu o dinheiro, você transferiu, você comprou, enfim, você emprestou, tomou emprestado, né? Então, a moeda escritural é uma moeda bancária, né? Você tem um correspondente lá e você vai transacionando essa moeda de um lado para o outro, vai trocando, vai mexendo da melhor forma que você necessita, que você precisa. Tá? Então, a criação da moeda escritural, ok? Os bancos, eles podem multiplicar, né? E no processo multiplicador bancário, vamos supor que você tem um compulsório de 20%. Então, como é que isso funciona
a criação da moeda escritural, porque com essa moeda escritural, o banco está com o seu dinheiro. O que ele faz com o seu dinheiro? Ele vai aplicar esse dinheiro, né? Ele está aplicando, ele te paga alguma coisa também, óbvio, mas por ele ter todo um trabalho, ele pega esse dinheiro e também ele aplica esse dinheiro. Só que imagina se hoje todo mundo do Brasil, vamos pensar no Brasil todo, né? Vamos pensar que hoje no Brasil todo mundo resolva ao mesmo tempo ir no banco sacar o dinheiro. O banco não vai ter o dinheiro para nos pagar. Tá? Por quê? Porque esse dinheiro está emprestado, esse dinheiro está investido em imóveis, esse dinheiro está investido em bens, esse dinheiro está diluído. Né? Esse dinheiro não está todo no banco, por isso que nós chamamos isso de moeda escritural. Esse dinheiro está rolando por aí. Né? Se todo mundo for ao mesmo tempo no banco, você quebra o banco, porque ele não tem como te dar esse dinheiro. Né? Então, o que o governo resolveu fazer? O governo resolveu criar um depósito compulsório, né? Vamos dizer que seja aí 20%, tá? Ele resolve criar um depósito compulsório, porque se justamente acontecer das pessoas correrem no banco para sacar o dinheiro, existe lá uma reserva para poder suprir a necessidade das pessoas. Então, o banco, ele não pode pegar 100% do que ele tem depositado e aplicar esse 100%, ok? Ele não pode fazer isso. Ele tem que deixar um compulsório, ele tem que fazer um depósito de um determinado valor no Banco Central para poder garantir toda essa aplicação. Então, vamos supor lá que você tenha R$100 depositado, né? Supondo que o compulsório seja de 20%, ele vai reter 20% e ele vai emprestar 80%. Tá? Vamos supor que você tenha, agora você tem 80%, porque você tirou 20% daqui, né? Vamos supor que você tem 80%. Você tem um compulsório de 16%, você ficou com um empréstimo de 64%. Então, de 80% tirou 16%, você ficou com 64%. 20% de 64 é 2,80, você ficou com 51,20. Aí até o final, até que... Né? Ou seja, no final você tinha um depósito de R$500, você tirou R$100, você tem um empréstimo de R$400. Tá? Então, todo o dinheiro que existe nos nossos bancos funciona mais ou menos dessa forma. Tá? Ele vai tirando o seu compulsório, né? Ele vai depositando esse compulsório, justamente para que ele possa garantir uma eventual retirada, porque todo dia as pessoas estão indo no banco depositando, estão indo no banco retirando, estão sacando. Né? Então, ele precisa ter a garantia de que vai honrar com tudo isso. Né? Os bancos, quando quebram, é porque esse compulsório aqui, ele foi feito de uma maneira errônea, digamos assim, né? Não foi feito o compulsório que deveria ter sido feito, desviou-se o dinheiro para outras coisas, e no final, esse dinheiro não rendeu, esse dinheiro sumiu, esse dinheiro foi captado de uma outra forma, e as pessoas acabaram perdendo aí o seu dinheiro. Tá? Muito bem. Nós temos também as moedas eletrônicas, né? Às vezes, nós nem tocamos em dinheiro para fazer uma operação, que foi aquilo que a gente estava comentando agora há pouco, né? Nós não precisamos mais ir no banco, né? Cada vez menos nós estamos indo ao banco. E com a pandemia, a gente percebeu ainda mais, e pior, o banco também percebeu isso, né? Isso é óbvio, né? Que ele não precisa mais ter grandes agências, grandes locais, ele não precisa mais ter tantos funcionários como ele tem para poder fazer as operações. Ele percebeu que todo mundo, de uma certa forma, se adaptou a fazer as operações sem ter que ir até o banco. Tá? Ele percebeu isso, ok? Então, os bancos, eles foram um dos poucos que basicamente não perderam nada durante a pandemia, digamos assim, né?
Basicamente não perderam nada, né? Foram os que mais ganharam, por sinal, né? Então, nós não tocamos no dinheiro, né? Hoje, cada vez menos, nós temos dinheiro na carteira, né? É mais cartão, ou cartão de débito, ou cartão de crédito, e é dessa forma que a gente está fazendo, e o cartão também, a tendência é esse cartão acabar sumindo, né? Você vai fazer tudo por celular, ou vai fazer tudo através de uma pulseira, ou através do telefone celular, e assim é que a gente vai começar a fazer as operações, tá? E aí nós temos o eCash, que são os smart cards, né? São os cartões de plástico com o microprocessador, que a gente estava falando agora, o cartão de crédito ou cartão de débito, né? Nós temos aí o Vale Pedágio, que é o Sem Parar, né? Tem outros nomes lá que eu não estou me recordando, mas tem um outro aí também que é igual, né, semelhante ao Sem Parar. Então, você percebe que agora você, já isso há bastante tempo, né? Óbvio, nós passamos no pedágio sem pagar e depois recebemos a fatura, essa fatura já entra em débito automático na sua conta, quer dizer, basta ter o dinheiro, você já nem se preocupa mais em ter que pegar a fatura, em ter que ler o código de barra, quitar esta fatura e tudo mais. Já é uma coisa tudo automática. Né? E nós temos aí o Google Wallet, por exemplo, que permite você usar o seu smartphone como cartão de crédito e até mesmo como cartão de crédito, né? E um pouco mais aí, que daqui a semana que vem, né, já começa a valer aí a nova modalidade que é o Pix, que simplesmente com um clique no celular, você em 10 segundos transfere um dinheiro ou recebe um dinheiro de um lado para o outro, né? Então, por exemplo, agora você vai passar numa barraquinha, por exemplo, de cachorro-quente, você não precisa mais ter cartão, não precisa ter absolutamente nada, né? O Pix do cara, ele vai te dar o Pix, você vai ou digitar o Pix dele, ou então ler o código, o QR Code dele, e pronto, o seu sanduíche já está pago e você vai embora contente, né? Então, você vai ver que a transação cada vez está ficando mais fácil, né? O que está se apertando aí o cerco, né? É que realmente agora você, cada vez mais, você precisa ter o dinheiro na conta, né? Se você não tiver o dinheiro, você começa a ter dificuldade aí para fazer as transações, a não ser que seja por cartão de crédito, né? Mas no caso do débito, com esse débito, nós percebemos que o próprio cartão de débito vai deixar de existir, né? Porque só de ler o QR Code, pronto, eu não preciso mais ficar passando cartão de crédito em maquininha, né? Você vai ali, vai pôr o QR Code, ponto, já está pago, né? Mas isso já é uma coisa que já vinha sendo feito, né? Esse tipo de pagamento através de QR Code, através do celular, isso já existia de uma outra forma, né? Mas agora vai ficar muito mais ágil com essa criação do Pix. Além do que, a gente não vai pagar mais as transferências como pagávamos anteriormente, de TED e de DOC, né? E vamos ter o dinheiro muito mais rápido, ou vamos enviar o dinheiro de uma forma muito mais rápida. O recurso financeiro, a gente vai transferir isso de uma forma muito mais rápida, né? Então, nós estamos vivendo um novo momento, e essas moedas eletrônicas, cada vez mais elas vão tomando força, elas vão tomando aí o mercado, vão se ampliando. Então, aquela pessoa que tem dificuldade com internet, com celular, de fazer transações dessa forma, vai começar a sofrer um pouquinho, né? Porque daqui a pouco o cartão não existe mais, é simplesmente através do celular ou através do relógio, né? E é dessa forma que a gente vai ter que fazer aí as nossas transações, tá? Temos também as funções clássicas da moeda, né? Então, a moeda é um meio de troca. A moeda, ela foi criada, né? A moeda, ela foi instaurada justamente para fazer transações, para que a gente possa transacionar as moedas, né? Para que a gente possa fazer transações, desculpa. Então, a moeda, ela veio justamente para isso, para ajudar
no meio da troca, né? Então, ela veio colaborar nas nossas transações, facilitar as transações, né? Também, a função da moeda, ela tem a unidade de conta, ou seja, anunciar o valor de mercadoria, tá? Então, a moeda que você tem, né, ela anuncia um determinado valor. Então, quanto vale aquela mercadoria, tá? E uma reserva de valor que você vai utilizar para que você possa acumular aí no futuro, né? Então, essa é a função da moeda. A função de meio de troca, a função de unidade de conta, né, de valor, e a função de reserva de valor, né? Então, para que eu possa ter o futuro, obviamente que eu preciso guardar moeda, que eu preciso investir essa moeda, que eu preciso aplicar essa moeda para que amanhã ou depois eu tenha aí o meu pé de meia, digamos assim, né? Dentro das funções ampliadas, né, porque a função da moeda não é só aquela função clássica que a gente viu. A moeda era muito mais do que isso, né? Nós temos muito mais coisas para fazer com a moeda. Primeiro, o padrão de pagamento diferido, né? Facilitar pagamentos e também facilitar recebimentos ao longo do tempo. Então, isso vai viabilizar créditos e também os financiamentos. Então, o padrão da moeda, né, o que foi diferido como padrão da moeda, ao longo do tempo, foi justamente facilitar o pagamento e também facilitar o recebimento. Uma vez que eu tenho a facilidade de pagamento e recebimento, eu consigo viabilizar, né, eu consigo agilizar tanto os créditos como os financiamentos, né? Imagine se você tivesse que ter um saco de moeda para levar para o banco, para efetuar um pagamento, efetuar um recebimento. Então, seria muito oneroso, aí seria muito cansativo, né? Então, o padrão diferido para a moeda foi justamente esse, né? Que ela facilitasse os pagamentos, facilitasse os recebimentos e, com isso, haveria uma agilidade muito grande entre o fornecimento de você ter um crédito e ter um financiamento. Por exemplo, hoje, em algumas horas, digamos assim, né, você consegue fazer um financiamento sem sair de casa, tá? Você clica ali no seu banco, você clica lá nas telas, diz o que você quer, qual a quantidade de parcelas que você quer, clique em que você concorda em tudo aquilo ali, e dali uma hora e pouco, às vezes até menos, o dinheiro está acreditado na sua conta, né? Em outras empresas de créditos, de financiamentos, por exemplo, financiadoras, etc. e tal, né? Você consegue também levantar um recurso financeiro em pouco tempo, né? Você clica numa financiadora, preenche lá uma ficha de cadastro, né? Tira cópia dos seus documentos quando pedem, ok? Às vezes nem pede cópia do documento, pede uma foto sua, uma selfie, ok? Você manda isso e alguns minutos depois, algumas horas depois, você tem aquela quantia na sua conta. Tudo feito de uma maneira muito prática, muito rápida, com toda a segurança, né? E você tem o dinheiro ali na sua conta. Então, claro que a função ampliada da moeda, né, esse padrão que foi destinado a ela, isso ficou de uma forma muito mais rápida. Tá? A outra função ampliada da moeda é a função liberatória, né? Liberar devedor de situação passiva, ou seja, quando alguém quita a sua dívida. Então, quando você tem uma determinada dívida, né, tá pendente alguma coisa, em que você vai lá e você quita essa dívida, né, você mostra que está pagando esta dívida, imediatamente, tá, você é liberado dessa situação de devedor, né? Isso acontece, por exemplo, quando você tem num determinado banco, você tem uma conta bancária num determinado banco, né? E tem um cartão
de crédito desse mesmo banco, né? Então, quando você paga o cartão com o próprio dinheiro do banco onde você tem conta, né, você pode reparar que a partir do momento que você paga o cartão, o seu crédito ele é automaticamente liberado, né? Então, é justamente isso. A função ampliada da moeda é justamente a função liberatória, né? A função aí de liberar, de quitar a sua dívida de uma forma muito prática, de uma forma muito rápida. Então, ele te tira daquela situação passiva de, entre aspas, de devedor e passa a dizer que você quitou a sua dívida, né? Mas também existem alguns bancos que ainda não estão com essa modernidade toda, tá? Você tem algum banco, por exemplo, que você paga um determinado boleto daquele banco e vai passar 2, 3 dias, aquilo ainda está pendente, né? Então, veja que você tem ali um problema, digamos assim, né? Deve ter um gargalo, deve ter alguma coisa que demora para aquele banco identificar que você efetuou aquele pagamento, que aquele pagamento se refere a uma determinada conta e assim sucessivamente, né? Tem bancos que fazem isso rapidamente e tem bancos que demoram um pouco mais para fazer e tem bancos que demoram ainda um pouco mais para fazer, né? Hoje, por exemplo, só para a gente criar aqui um exemplo, né? Eu fiz a liquidação de um cartão de crédito, paguei com o dinheiro do próprio banco e veio uma mensagem: daqui a 30 minutos, seu crédito estará liberado. E foi uma grande mentira, porque não deu 5 minutos, acusou ali que... Aliás, não deu 5 minutos, não. Na hora, eu já verifiquei para conferir, né? Porque eu sempre faço isso, e na hora já mostrou que a fatura já havia sido quitada e que o limite já tinha sido alterado, que já havia sido considerado pagamento, né? Então, por que o banco faz isso? O banco ele te dá um determinado prazo. Primeiro que ele precisa dar o prazo, né? Ele precisa informar quanto tempo aquilo vai estar quitado, mas ele dá um prazo um pouco maior, porque se acontecer alguma coisa no meio do caminho, ele tem o plano B. Então, veja que é importante você sempre pensar no plano B, né? Então, ele fala, ó, daqui 30 minutos, mas ele sabe que a coisa ela é automática. Pagou já, é online, né? Então, rodou, pronto, já quitou aquela coisa toda. Então, a função ampliada da moeda, além de ter o padrão de pagamento diferido, né, ela tem a função de liberar alguma coisa, de quitar a sua dívida. Tá? E tem instrumento de poder. Né? Então, quem tem dinheiro tem poder, e com poder, a pessoa pode influir sobre as esferas políticas, econômica e social, tá? Então, é claro, quanto mais dinheiro eu tiver, né, eu tenho mais poder e automaticamente eu tenho uma influência muito maior sobre outras pessoas, sobre outras coisas a serem feitas e de que forma elas podem ser feitas, tá? Então, resumindo aí, eu tenho a função ampliada, que é o padrão de pagamento diferido, é facilidade no pagamento e facilidade no recebimento. Eu tenho a função liberatória, ou seja, você efetuou o pagamento com o dinheiro, né? Ele já quita imediatamente a sua dívida, é diferente daquela época que a gente pagava com cheque, por exemplo, sabe, esperar o cheque compensar para que você fizesse alguma coisa, né? O cheque, aliás, cada vez mais está caindo em desuso, né? Nós já nem ouvimos mais pagamento em cheque, né? Ou você faz pagamento em cartão de débito, ou você faz o pagamento em cartão de crédito. A única desvantagem, digamos assim, entre aspas, do cartão de crédito, desvantagem em termos, né? É que ele te limita, dependendo daquilo que você está comprando, por exemplo, a quantidade de parcelas, né? Se às vezes, por exemplo, no cheque eu poderia dar 10 cheques, por exemplo, né? Eu vou passar 10 cheques, vou passar 8 cheques, etc. e tal.
Com o cartão de crédito, isso foi limitado. Então, agora, eu faço em 3 vezes, eu faço em 5. Tudo isso por causa das taxas que são cobradas, né? Quanto mais você parcela, mais taxa a pessoa paga, mais oneroso fica, né? Então, mais ou menos, é uma desvantagem do cartão de crédito. Mas, mesmo assim, a funcionalidade dele é muito melhor do que se você tiver que ficar passando aí cheque, essas coisas todas, né? E claro, óbvio, né? Como instrumento de poder. Então, quanto mais poder, quanto mais dinheiro eu tiver, mais influência eu vou ter tanto na política como na economia e também no social, tá? Então, dessa forma é que vai funcionar aí